Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao estudo sobre funções de duas variáveis. Nesse vídeo de agora nós vamos falar sobre funções diferenciáveis, tá? O que nós vimos no vídeo anterior? No vídeo anterior nós vimos que funções de duas variáveis que têm derivadas de primeira ordem, derivadas parciais de primeira ordem contínuas, para essas funções, você pode definir e você pode determinar a equação do plano tangente ao gráfico dessa função em qualquer ponto. Né? Bom, no final desse vídeo, nós vimos que para o paraboloide elíptico, para um certo paraboloide elíptico, quando nós determinamos a equação do plano tangente num certo ponto, quando nós fizemos o esboço desse plano tangente ao gráfico, e quando nós fizemos uma aproximação, ou seja, quando nós olhamos para pontos próximos do ponto em questão, nós vimos que o plano tangente é uma ótima aproximação para a função. Né? O gráfico do plano tangente se aproximava muito bem do gráfico da função. Tá certo? Muito bem. Esse tipo de função é o que nós queremos estudar um pouco mais agora. E essas funções é que chamam-se funções diferenciáveis. Mas essa é só a ideia intuitiva de funções diferenciáveis. O que nós vamos fazer aqui é tanto a parte intuitiva, vamos focar um pouco na parte intuitiva, e vamos focar também, principalmente, na parte formal desse conceito, que vai ser importante. Eu sei que você já vai querer fugir do vídeo, mas daqui a pouquinho nós vamos utilizar essa noção de funções diferenciáveis. Nós vamos falar em incremento aqui, nós vamos falar depois, no próximo vídeo, em diferencial, e esses conceitos serão importantes para um futuro muito próximo, tá certo? Então não fuja do vídeo, continue no vídeo, né? A nossa bibliografia continua sendo a mesma, né? E nós vamos utilizar de novo o livro do James Stewart na sua 7ª edição nesse vídeo, né? Aproximação linear, o que nós acabamos de ver? Ou seja, o que nós vimos no vídeo anterior? Nós acabamos de ver que a equação do plano tangente ao gráfico de uma função de duas variáveis, uma função f de duas variáveis, que tem derivadas parciais contínuas no ponto de coordenadas AB, f de AB, ele é dado por esta equação aqui. Lá no vídeo anterior era assim, z menos z0 igual a derivada de f em relação a x, calculada em x0 e y0, e multiplica x menos x0, mais a derivada de f em relação a y no ponto x0 e y0, que multiplica y menos y0. Lá foi dado assim a equação do plano tangente. Né? Mas como o Z0, aqui nós só estamos trocando as letras. Né? Em vez de chamar de X0 e Y0, nós estamos chamando de AB. Em vez de nós falarmos em Z0, nós estamos falando em F de AB. Mas esse F de AB é o mesmo Z0 que nós tínhamos lá. Como era Z menos Z0, significava Z menos f de x0 e y0, ou seja, z menos a f de AB. Então, passamos ela para o lado direito e, portanto, a equação do plano fica desta forma aqui. Né? A função aplicada no ponto AB, mais a derivada parcial da f em relação a x calculada no ponto AB, que multiplica x menos x0, mais a derivada de f em relação a y no ponto AB, que multiplica y menos y0. Essa é a equação do plano tangente ao gráfico neste ponto aqui. Isso quando as derivadas parciais forem contínuas. Tá? Quando as derivadas parciais forem contínuas, você pode, então, mostrar que a equação do plano tangente é dada por esse daqui. Tá. Esta equação aqui, ó, esta equação, me dá origem a uma função que a gente chamou de função linear. Lá no comecinho, quando nós estávamos estudando o começo de funções de duas variáveis. Um dos tipos de funções de duas variáveis era funções desse tipo aqui.
funções que a gente chamou de funções lineares. Por que elas são funções lineares? Porque as variáveis x e as variáveis y, a variável x e a variável y, elas têm expoente 1. Não tem expoente 2, nem 3, não aparecem senos aqui na variável x e assim por diante. Na variável x e na variável y só aparece o expoente 1. Né? Então, por isso que elas são chamadas de funções lineares. Né? Esse gráfico, ou seja, esta equação aqui, essa equação do gráfico, me dá origem a esta função linear aqui, ó, que é dado pelo lado direito aqui da nossa equação do plano. Tá? Esta função linear aqui, ela é chamada de linearização da f no ponto AB. Ou seja, o que quer dizer linearização da função? Você tem uma função, ela tem um gráfico, né? É uma superfície. Vou mostrar aqui para vocês, né? Então, você tem a função, aqui está o gráfico da nossa função. Você quer determinar o plano tangente a esse ponto aqui, né? Então, você determina o plano tangente. Este plano tangente, ele é o gráfico de uma função. Qual função? De uma função linear. Qual função linear? Essa daqui, ó. Observe que o gráfico desta função linear e o gráfico do plano tangente são os mesmos. Então, o plano tangente e o gráfico desta função aqui são os mesmos, tá certo? Então, quando as derivadas parciais forem contínuas, você pode aproximar a nossa f deste plano tangente aqui. Isso aqui é chamado de aproximação linear ou aproximação pelo plano tangente da nossa função no ponto AB, quando as funções forem contínuas, tá certo? Então, perto do ponto de tangência, o plano tangente ou a sua linearização, a linearização da função, aproxima muito bem a função. Então, a função, o gráfico, a função, vamos dizer assim, a função ela pode ser aproximada por uma função linear. Tá? Isso acontece também lá no cálculo 1. Quando você tem uma curva, né, que tem derivada no ponto, né, tem derivada no ponto, né? Então, você pode calcular, você pode determinar a equação da reta tangente. Essa reta tangente próxima do ponto, ela aproxima o gráfico da função. Então, perto do ponto de tangência, a função e a reta tangente são quase a mesma coisa. São muito próximas uma da outra. Né? Tanto que a reta aproxima a função. Né? Tanto é que eu tenho um amigo que fala que localmente, quando você olha só pertinho ali do ponto de tangência, todo o gráfico é uma reta. Todo o gráfico é uma reta. Bem próximo do ponto de tangência. Tá? Longe eu não sei, mas perto do ponto de tangência, todo o gráfico é uma reta. Tá? Aqui também. No ponto de tangência, quando você está nas hipóteses corretas, como, por exemplo, derivadas parciais contínuas, então, o gráfico e o plano tangente naquele ponto são praticamente a mesma coisa. Eles se confundem ali, nas vizinhanças. Tá? Isso é uma coisa importante de se observar. Quando as derivadas parciais não são contínuas, essa aproximação linear ela pode não ser boa, e por isso que nós introduzimos então a ideia de função diferenciável. Né? Então, vamos lembrar o que veio. Para começar a falar sobre funções diferenciais, precisamos relembrar o que é incremento lá para funções de uma variável. Né? Então, se você tem uma função do tipo y igual a f de x, lá no cálculo 1, se o x varia de a até a mais delta x, nós definimos o incremento de y como sendo delta de y igual a f calculada em a mais delta x menos a f de a. O que isso aqui representa? Isso aqui representa a mudança, o quanto a função f variou quando o x variou de a até a mais delta x. Ou seja, o que acontece com a função se eu saio do ponto A e ando um pequeno teco? O que é esse pequeno teco? É o delta x. Então, eu estava aqui, estava bonitinho, né? Estava aqui, minha função no ponto A, estava aqui. E aí eu andei um tequinho para frente. Quanto? Um tequinho. Quanto? Delta x. Andei só um pouquinho. Fui um pouquinho para frente,
passei do A para o A mais ΔX. Lá funciona de uma variável. O que acontece com a f? A f vai sofrer uma mudança. Eu quero medir esta mudança. Então, essa mudança é dada por essa expressão aqui, ó, f de A mais ΔX menos f de A. Essa diferença aqui diz o que é que aconteceu com o y, o que aconteceu com a imagem da função, tá? Bom, se você tem incremento lá para funções de uma variável, você quer também definir incremento para funções de duas variáveis. É uma coisa natural de se pensar, né? Então, considere uma função de duas variáveis. Suponha que o x varia de A até A mais ΔX e o y varia de B até B mais ΔX. Isto significa o quê? Isto significa que eu estava bonitinho aqui num ponto do plano, né? Estava com um ponto no plano aqui, de coordenadas AB, e eu andei um teco. A hora que eu andei um teco, significa o x andou um pouquinho, o y variou um pouquinho também. Essa pequena variação no A, ou seja, esse pequeno teco que eu andei, esse pequeno deslocamento que eu dei ao ponto AB, o que vai me originar? O que vai acontecer com a minha função? Né? A minha função vai ter, a imagem da função vai ter uma pequena mudança ali. Essa mudança, essa variação da f, ela é calculada por essa diferença aqui, ó. F de A mais ΔX, B mais ΔY, menos a f de AB. Quando você faz essa diferença, você sabe o que aconteceu com a imagem da função. Essa diferença é o que a gente chama de incremento de z. Tá? E esse incremento, como eu já falei, ele representa a variação da função quando o xy varia de AB até A mais ΔX, B mais ΔX. Ou seja, quando eu passei deste ponto para este incremento aqui mede o que aconteceu com a nossa função. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de incremento. É a mesma coisa, é a mesma denominação, é o mesmo jeito de definir do que foi feito lá no cálculo. Tá? E aí vem a noção de diferenciável. Né? O que vem a ser uma função diferenciável no ponto AB? Então, nós vamos dizer que uma função z igual a f de x, ela é diferenciável em AB, se o incremento pode ser expresso desta forma aqui, ó. Derivada de f em relação a x no ponto AB, que multiplica ΔX, mais a derivada de f em relação a y no ponto AB, multiplicado pelo incremento de y, mais ε1 vezes ΔX, mais ε2 vezes ΔY, onde o ε1 e o ε2 tendem a zero, quando o par ΔX, ΔY tende a zero também. Tá? Então, essa é a definição de função diferenciável. Essa função vai ser diferenciável, o seu ΔX pode ser escrito desta forma, com essa parte aqui, ó, com essa parte indo para zero, o ε1 e o ε2 indo para zero, quando essa parte aqui, o ΔX e o ΔY, também tende a zero. Ou seja, o que significa? Qual é a ideia por trás de função diferenciável no ponto AB? É aquela função em que a aproximação linear é uma boa aproximação quando o xy está próximo do AB. Então, função diferenciável são aquelas funções em que o plano tangente num ponto aproxima muito bem a função. Quando as duas funções, as derivadas parciais de primeira ordem forem contínuas, então a nossa função ela é diferenciável. Se as derivadas parciais não forem contínuas, para saber se ela é diferenciável, você tem que fazer uma análise disso daqui. O que pode ser uma coisa muito difícil, né? Então, dito de outra forma, a função diferenciável é aquela em que o plano tangente aproxima o gráfico. Eu já falei isso, né? Como eu disse, utilizar essa definição de diferenciável de maneira direta para você verificar se uma função é ou não diferenciável, ela é muito difícil. Por isso nós temos esse teorema aqui, que fala algo parecido com o que nós já tínhamos, né? Se as derivadas parciais de primeira ordem de uma função existirem perto do ponto e forem contínuas, então a f é diferenciável. Tá? Esse é o teorema que nós estávamos interessados em enunciar. Ou seja, funções que nós já tínhamos mais ou menos uma ideia por causa daqueles primeiros slides que nós vimos. Então, de fato, quando as derivadas parciais de primeira ordem forem contínuas e existirem, né, e forem contínuas no ponto AB,
então a função f ela é diferenciável. Ou seja, nesse caso você não precisa fazer a análise desse ΔZ aqui, para saber se a função é ou não diferenciável. A maioria das nossas funções terão essa característica, é o que nos interessa realmente, funções que têm essas derivadas parciais contínuas, né? Um exemplo, então, para nós finalizarmos o vídeo, vamos mostrar que essa função aqui ela é diferenciável no ponto 1, 0 e encontrar a sua linearização, ou seja, encontrar a sua aproximação, né? Nós vamos usar essa linearização para aproximar esta função no ponto de coordenadas 1, 1 e menos 0, 1, ou seja, um ponto muito próximo aqui do ponto 1, 0. Né? O ponto de coordenadas 1,1 e menos 0,1 é um ponto relativamente próximo desse ponto aqui. Isso é bom porque aqui tem uma exponencial envolvida e tal, né? Então nós queremos ver, queremos determinar ali um plano tangente, talvez estudar o plano tangente na vizinhança é mais fácil do que você estudar a função em si. Tá? Então vamos lá. As derivadas parciais nós calculamos aqui, né? Derivada parcial em relação a x. Nós temos um produto aqui, né? Então tem que aplicar a regra do produto, mantendo o y constante, tá? Nós temos a derivada em relação a y, então nós vamos tratar o x como uma função constante, só precisa derivar e elevado a xy, né? E aí vai dar essa derivada de f em relação a y, né? Pode pausar o vídeo, faz você mesmo as suas contas, veja se você chegou nessas duas derivadas aqui. Vamos pegar as derivadas. Elas são funções contínuas, né? Você pode perceber que elas são funções contínuas. A exponencial é contínua, produto de funções contínuas é contínua, a soma de funções contínuas é contínua. Então, essas duas funções aqui, elas de fato são contínuas. Calculando elas no ponto de coordenadas 1 e 0, nós obtemos a derivada em relação a x igual a 1, em relação a y também é igual a 1. Como é que fica a linearização, né? Lembra como é que é a linearização, o tal do L de x? É a f aplicada no ponto, mais a derivada de f em relação a x calculado no ponto, que multiplica x menos o x0, ou seja, x menos a, né? Mais a derivada parcial de f em relação a y calculada no ponto, y menos o b. O 0 está fazendo papel de b aqui, né? Então, nós temos, de fato, f de 1, 0 é 1. A derivada de f em relação a x também deu 1 nesse ponto, x menos 1. Aqui, a derivada em relação a y no ponto deu 1 também. Aqui, y menos 0 fica y. E, portanto, a linearização da função nesse ponto é dado pelo plano x mais y. Olha para isso daqui, olha para essa expressão e olha para essa expressão aqui, ó, x mais y. Você olha e fala assim, putz, mas perto do ponto, na proximidade, na vizinhança desse ponto aqui, ó, essa função maluca, que eu não faço ideia do que acontece com ela é bem próxima desse plano aqui. Você fala, putz, mas esse plano aqui só x mais y? Pois é, o plano x mais y, tá? Ou seja, o gráfico dessa função aqui, x mais y. Ou seja, perto do ponto 1, 0, essa função aqui está muito próxima disso. Tá? Então, o que significa a aproximação linear? A aproximação linear significa que esta função, x que multiplica e elevado a xy, é aproximadamente, é muito próximo de x mais y. Ou seja, basta somar as duas coordenadas. Né? Então, se eu quero calcular, quero estimar, quero aproximar a minha função num ponto de coordenadas 1,1 e menos 0,1, eu venho aqui, em vez de usar esse trambolhão aqui, ó, em vez de usar a expressão da f, eu venho e uso a linearização. Pego essas duas coordenadas aqui e somo. Ou seja, a função no ponto de coordenadas 1,1 e menos 0,1 vale aproximadamente 1. É uma aproximação, tá? Se você for calcular a função nesse ponto, ou seja, se você for usar essa expressão aqui, você vai encontrar algo próximo de 0,98542, tá? Ou seja, realmente parece ser muito próximo. A linearização me deu 1, me deu uma aproximação de 1. A f calculada me dá algo em torno, me dá algo muito próximo de 0,98542. Então você consegue perceber aqui com esse exemplo que, de fato, a linearização para funções que têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas, elas aproximam muito bem as nossas funções próximas do ponto. Se você quiser calcular a sua f, quiser calcular
uma aproximação da f no ponto de coordenadas 5 e 3 está muito longe deste ponto 1 e 0, isso aqui vai ser uma péssima aproximação. É só para pontos que estiverem realmente muito próximos que essa aproximação aqui funciona. Este ponto que tem essas coordenadas aqui está muito próximo do ponto de coordenadas 1, 0. Então, esta linearização aqui, esta função linear aqui, de fato aproxima muito bem esta função original, que aparentemente você não sabe muito bem o que é que está acontecendo com ela. Tá? Então, para facilitar as contas, esse tipo de aproximação ela é muito interessante. Tá? Ficamos por aqui com esse vídeo. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.